Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no GEPA para que possamos fazer essa live de quinta-feira e pedir a vocês a todos que fechem os olhos, que possamos agradecer mais uma vez a Deus, seu nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui na carne, de acordarmos, de podermos mais uma vez ultrapassar os obstáculos com muita fé, coragem, determinação e confiança em Ti, Mestre. Muito obrigado por tudo o que nós temos passado. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou pedir desculpas àqueles que são simpatizantes do Espiritismo, tá? Mas que gostam também de ler, e é muito importante a gente ler, que nós vamos hoje dar uma pincelada no livro do Clube do Livro do mês. Esse livro, eu falo que o Luiz Gonzaga Pinheiro foi muito feliz, tá? Porque ele pegou as obras da Ivone Amaral Pereira e resumiu num livro. Lições doutrinárias da obra de Ivone, tá? Tá aqui para vocês verem, tá? Já está disponível para quem quiser. Um livro, a gente fala que o trabalhador da casa, o trabalhador espírita seria obrigado a ler, porque tem muito conteúdo e temos que estudar, tá bom? E eu vou ler só um pouquinho sobre Luiz Gonzaga Pinheiro, tá? Luiz Gonzaga Pinheiro, pai de 2 filhos, é natural de Fortaleza, está na orelha do livro, tá bom? Onde atua como professor de ciências e de matemática na rede pública daquele estado. Aqui mais embaixo, ele é palestrante, doutrinador, hoje possui mais de 30 livros publicados, entre eles Suicídio, a Falência da Razão, muito bom também esse livro, tá? Mediunidade para Iniciantes, best-seller, O Perispírito e Suas Modelações. Quando você vê um livro escrito Luiz Gonzaga Pinheiro, pode ler, tá? Pode ler, que é muito bom. Sobre o livro da Ivone, antes da gente começar a falar, a gente sempre fala, máscara, tá? Não saiam na rua sem a máscara. Vamos nos prevenir, usar nosso álcool gel, tá bom? Para que a gente possa voltar logo, né? Com as nossas reuniões presenciais. A Ivone é uma pessoa, uma pessoa privilegiada, sabe? Nessa última encarnação no século passado, ela veio com ela não quis, sabe, se envolver emocionalmente com ninguém, tá? Ela veio com uma missão de não querer saber de se envolver, de casar, sabe, de ter uma pessoa. Ela veio simplesmente se dedicar ao seu próximo. Para você ver que é uma pessoa iluminada, né, a Ivone. E hoje trabalha também no plano espiritual, mas com suicida. Ela se dedicou à vida suicida. Ela pegava os jornais e procurava naquela parte dos falecidos, os suicidas, para que ela pudesse orar por eles, né? E hoje o trabalho dela é tudo isso, bem isso, né? Então eu tenho também um pouquinho a coisa aqui da Ivone. Ivone do Amaral Pereira era média espírita. A gente fala ela, não, ela é, né? Dedicava-se às curas através da receituários homeopáticos, passes e preces. Orientava médio e tratava de obsessões, sempre assistida por espíritos de alta envergadura, como Bezerra de Menezes, entre outros. Era oradora e médio psicógrafa, de desdobramento, psicofonia, de evidência e de efeitos físicos, materializações. Para que os leitores conheçam essa média de grande possibilidade que viveu entre nós e que deixou em seus escritos um manancial de informações a respeito dos fenômenos mediúnicos. A gente fala sobre Luiz Gonzaga e foi muito feliz, né? Selecionou trechos de algumas obras, a partir deles fez reflexões em torno do assunto da maior importância, como suicídio, regressões de memória, gravação de eventos do éter, obsessão levando ao suicídio, obsessão e efeitos físicos, entre outros elevados conteúdos doutrinários. Eu vou passar a falar um pouquinho sobre, a gente sempre fala, quando você pegar um livro, você não deixe de ler a introdução, tá? É muito importante a introdução, que você vai ter realmente já um aperitivo de que vai ser o livro e como foi, por que foi escrito esse livro, tá? Então a gente já falou um pouco de Ivone. A introdução, ela fala um pouco mais também de Ivone, tá? Não vou passar um pouquinho a introdução, eu vou para o primeiro capítulo, onde... deixa eu ler aqui um trechinho que eu achei muito interessante. Ivone, o primeiro livro dela, que ela foi publicado, foi Memórias de Suicida, tá? A história a história do suicida, né?
E esse livro demorou 25 anos para ser publicado, porque a editora não quis publicar porque tinha muitas falhas, né? E eles não quis. Então aí veio o seu mentor e corrigiu para que era Leon Diniz, né? Para corrigir para que essa edição fosse publicada. André Luiz e Chico, eles falaram que esse livro sobre suicídio foi um dos melhores livros do século XX e do século XXI. Então, eu acho que a gente com esse aval de André Luiz e de Chico, entendeu? Nós acho que podemos, né, pegar para ler. Eu já li e vou ler de novo, tá? Memórias de um Suicida, para que a gente possa entender um pouquinho sobre suicídio. O primeiro capítulo desse livro, Pedido de Socorro, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, tá? Porque nós somos pedintes, a gente pede muito. Nós pedimos coisas até que nós não precisamos, mas nós pedimos. Então, no primeiro capítulo, a gente vai entender que não é necessário a gente ficar pedindo, tá? O que já tiver que vir para nós, vai vir. Espera um pouquinho que eu nem liguei o microfone. Vou ligar agora, tá bom? Alô. Agora tá bom. Então, a gente fala que nós nem precisamos estar pedindo, porque a gente trabalha com lei de causa e efeito. Tudo que a gente emana volta para a gente. Então, não é necessário estar pedindo. Que a gente possa estar sempre emanando coisas boas. Entendeu? Emanando coisas boas. Como diz Chico, quando a árvore que dá mais fruto, mais pedrada, né? Então, que nós possamos emanar, deixa a pedrada vir, deixa as pessoas falarem. Vamos fazer coisas boas. Entendeu? Que possamos pedir assim, sei lá, por um bem da humanidade, para ajudar as pessoas, um pedido mais esclarecedor, não para o benefício próprio, né? Então, primeiro capítulo, pedido de socorro. Eu não vou prolongar muito porque vocês vão ler. Eu sei que vocês vão ler. Eu pulei então o segundo capítulo, tá? Eu vou dar só uma olhadinha aqui nele, que seria: alfaiate é o espírito, mas o pano vem de Deus. O pano, ele quer dizer que, em verdade, esse é o ligeiro estudo sobre os fluidos e sobre a competência do Espírito em fabricar suas vestimentas. Nós tomamos parte do que nós vamos ser. Nós escolhemos o nosso trajeto na próxima encarnação. Entendeu? Nós somos o alfaiate. Aquilo que nós necessitamos passar, nós opinamos para isso. Por isso que colocou alfaiate ao espírito, mas o pano vem de Deus. O próximo capítulo, onde vão os suicidas depois do ato trágico. Todos nós, trabalhadores de casa, sabemos que existe no plano espiritual um lugar chamado Vale dos Suicidas. E lá eles se reúnem, tem o seu sofrimento, relembram, né, sempre do que aconteceu e entende que não valeu de nada o suicídio. Vou ler um trechinho para a gente poder conversar um pouquinho. Como se fala muito no Vale dos Suicidas, local onde habitam centenas deles, tem-se a impressão que o encarnado, após praticar o deslocado gesto de tentar barrar a vida, impossibilidade garantida pela eternidade do espírito, é levado imediatamente para este local, atraído magneticamente pelas vibrações de dor dos músculos que lá residem. Todavia, as variáveis se agrupam às dezenas segundo os méritos e deméritos de cada um. Como atendo a muitos suicidas e a grupos que induzem encarnados ao suicídio para torná-los seus escravos, percebo que muitos dos que se matam após o ato macabro são resgatados por falanges trevosas e usados como mais diversos trabalhos. Desde a obsessão, quando são colocados dentro de um lar desguarnecido para induzir a este gesto desesperado, até o alistamento para trabalho escravo em desacordo com a lei. Noto igualmente que tais grupos têm a condição de, através de técnicas hipnóticas, fazerem com que o suicida esqueça por um tempo aquele evento, não apresentando
ao perispírito as marcas da violência praticada com si próprio. Então, quem está te passando para a gente que após o ato cometido, muitas das vezes a gente relembra, está sempre relembrando voltamos àquele ato e sentindo uma dor repetida sempre. Mas também tem muitas dessas equipes que vão até você, pegam você, façam você esquecer o que está acontecendo e te escraviza. A gente não sabe o que pode ser pior, né? Você sentir a dor constante do ato que você cometeu, ou de você esquecer e ser escravo. Porque ficam ali ainda em você, após você cometer o suicídio, fica ainda resíduos ainda da sua energia, entendeu? E eles também usam isso, tá? Muito para praticar atos que você acha que ele talvez não praticaria se ele tivesse encarnado. Então, ao você ler um livro de suicida, que nem a gente recomenda Ivone no Memória de Suicida, as pessoas vão entender. E dizem também que o Memória de Suicida, ele salvou muita vida. Após a pessoa ler e ter aquela angústia, aquela vontade, ela até perde. Porque não há nada de benéfico, não há nada de benéfico. A gente fala até que a pessoa é covarde, eu acho que não deve ser nem covardia, é muita coragem para você cometer, para você saber. Mas por tantos problemas que a gente passa, por perda de ente querido, de um amor, de dinheiro, entendeu? A pessoa fica meio transtornada. Então, por isso a gente sempre fala, o Espírito sempre fala para a gente, orai e instruir-vos. Quando você está instruído, quando você está em oração, quando você está em pensamentos bons, você é amparado. Você está sendo amparado. Entendeu? Não é necessidade de você entrar em desespero. Deixando as coisas fluir, as coisas vão vir, a solução vai vir para você. Então, para a gente falar assim, vamos nos instruir, vamos ler, vamos caminhar com Jesus, vamos tentar ser o melhor. Entendeu? Hoje entendemos, nós morremos, mas nós não precisamos antecipar. Vamos estar sempre nos fortalecendo, não importa o que aconteça. Tá? Estamos aí para passar por dificuldades, só assim nós vamos aprender. Então é necessário. Vou pular para outro capítulo, tá? Onde eu também tenho. Outro capítulo, suicídio por obsessão. Aqui vem a arte mediúnica, desculpa, tá? Eu separei aqui a arte mediúnica. A arte mediúnica tem uma passagem de André Luiz, que ele está ele está no plano espiritual, eles estão passeando, estão conversando, conhecendo os lugares, e ele vê uma obra de arte muito bonita, né? Ele fala assim: eu já vi essa obra, o original dessa obra lá em Louvre, quando eu fui para Paris, quando eu estava encarnado. É a obra original disso aí. Aí ele falou assim, aí o espírito olhou para ele e sorriu e falou: o que está lá é a cópia, o original é daqui. O pintor, em sono, ele vai ser levado aos lugares e mostrado para ele. E ao ele acordar, ele lembra e faz a obra. E a gente sempre fala assim: tudo que tem aqui tem lá, mas nem tudo que tem lá tem aqui. Então a gente fala uma arte mediúnica. Às vezes a pessoa está pintando um quadro e acha que a inspiração veio dela. Não, veio do plano espiritual. Nós somos induzidos a tudo, né? Então, por isso a gente fala assim: não vamos nos iludir, vamos nos esclarecer, tá? Então essa é a arte mediúnica. Suicídio por obsessão, eu acho que é o mais comum entre os suicídios, né? Porque tem um ditado que a gente sempre fala, nós sempre ouvimos falar: diga com quem anda, saber direito com quem tu és. Porque se você tem pensamentos ruins, você fala muito palavrão, pensamentos ruins, você não tem compaixão, pode ter dó, não tem compaixão por ninguém. Se você é uma pessoa fria, egoísta, orgulhosa, você só vai ter companhia igual a você. A gente fala, os afins se atraem.
Então, para você atrair o obsessor, é muito fácil. Para você atrair o obsessor, para você trabalhar com ele, trazer para casa, para você poder ajudá-lo, entendeu? Por isso você tem que estudar, você vai sentir aquilo que ele sente. Isso aí é ótimo, porque você está ajudando. Nós viemos aí para isso. Nós viemos aqui para ajudar, para servir. Agora, se você não tem consciência de tudo aquilo que você está fazendo, se você está tentando achar que é o melhor de todos, você atrai aquele obsessor que vai uma hora te cobrar. Ele te ajuda muito. Faz você ficar conhecido, famoso, ganhar dinheiro, faz de tudo. Só que ele te cobra. Chega a hora que ele te cobra. E se você não tiver equilíbrio suficiente para entender que não é você que está ali, que você está sendo conduzido, você se atira de uma ponte. Enfrente um trem, um metrô. Então nós temos que ter consciência. Nós temos uma coisa que a gente sempre fala aqui. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu não sei, entendeu? Não entender se é bom ou ruim. De um lado é bom, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser fazer, eu posso. Eu posso pegar um revólver, atravessar a rua e matar meu vizinho, posso, mas não devo. Então, eu vou responder por tudo aquilo que eu faço. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então, se você plantou abacaxi lá atrás, você não vai colher pêssego. Não queira. Então, ao ver a pessoa sofrendo, uma pessoa sendo até desprezada, a gente tem compaixão? Tem. Mas alguma coisa ela fez no passado. A gente recebe muitos irmãozinhos aqui com esses pensamentos. Mas tem porém também. A gente fala que a gente faz muita coisa que a gente acha que é certo. Eu não posso carregar culpa. Eu tenho que começar de novo a fazer uma pessoa melhor, a um ser melhor. Eu tenho que cair na real. Que eu sou filho de Deus, que eu sou feito à sua imagem e semelhança e que eu tenho que prosseguir em frente. Eu tenho Deus dentro de mim. Que Jesus disse: vós sois deuses. E se eu não tiver equilíbrio, eu me tornarei um suicida. Porque irmãozinhos para te tentar vai ter muito. Irmãozinhos para te cutucar vai ter muito. E eu vou te falar uma coisa lá na frente. Vou te falar até antecipado. Tem escola que ensina ele a te obsediar. No plano espiritual. Nas trevas. Aonde o que o Orlando tem mais pesa mais, aonde ele é mais sensível, vulnerável, aí eles vão lá cutucar naquela ferida. Se você não tem equilíbrio, se você não tem conhecimento, você abre a porteira, você abre a porta, janela, você abre tudo. E quando você vê, você não está no comando. Você comete atrocidades que você nunca pensou em fazer. Então a gente fala de novo, Ivone falou bastante, ainda fala bastante. Orai e instruir-vos. Vamos ler. Esse livro vai te dar uma boa base para você trabalhador no plano espiritual. Para você se propôs a fazer aquilo que Jesus falou. Para você que não é simpatizante do Espiritismo, possa ler, para você entender também. Tá bom? Vamos passar para um outro item, porque senão a gente vai ficar aqui. Eu não vou falar do livro todo para vocês não, né? É lógico, falar um pouquinho, a gente vai dar uma pitadinha para cada um. Gravações de eventos no éter. Vou falar um pouquinho para a gente conversar o que é gravações de eventos no éter. É do conhecimento de muitos estudiosos que todos os fatos transcorridos em determinado local ficam gravados no éter, podendo ser recuperados, adicionando-se no mecanismo de fazê-los se mostrarem mediante técnicas sob domínio de especialista.
éter, é o nosso HD, tá? Que maravilhoso seria recuperar o episódio nos quais Jesus ensinou, curou, conviveu entre nós. Como seria fantástica a história da Terra vista sob esse prisma. Os personagens históricos, Buda, Alexandre de Macedônia, Sócrates, Pitágoras, sairiam da obscuridade e estariam em nossa retina em espetáculos colorido e real. Olha que legal! Porque a gente já sabe que você aprende e você não esquece. Tá lá no seu HD. Você pode puxar, pode vir para você. Só quando você tiver condições de lembrar. Para isso, estude. Para isso, leitura. A gente fala romance é ótimo, bom, te ajuda, mas o livro de estudo é melhor. Te esclarece. E a gente fala, quanto mais você sabe, mais abre o teu campo mental. Abre seu campo visual, auditivo. Você consegue ouvir o seu mentor. Você consegue saber como fazer, como prosseguir. Saber o que você veio aqui fazer. E entender que não foi a passeio que você veio aqui. Então temos que puxá-la dentro. Eu falo que eu estava conversando com uma pessoa agora, ela falou, deixa eu ver seu celular. Uma pessoa que trabalha em banco. Ela falou, seu celular tem tanta coisa que você não usa aqui. Eu falei, eu não sei. Eu não estou preparado para a internet, para essa tecnologia. Eu sei que eu tenho que só atender. Às vezes faço um joguinho. Então a gente tem que aprender. Não podemos parar. Ainda bem que eu tenho uma filha de 11 anos que ela mexe para mim. Ela fala assim, aquele verdade, o que você fazia quando eu não estava aqui? Eu falei, nada, esperava alguém mexer para mim. Então é assim, temos que ter conhecimento de causa para podermos atuar, tá bom? Isso é gravação no éter. Vamos falar agora então uma passagem sobre o tempo. O item fala sobre o tempo. Olha que interessante, eu vou ler um pedacinho para vocês. O deslizar do tempo é um mistério para todos. O deslizar no tempo é um mistério para todos. Costumamos dividi-lo em 3 partes: passado, presente e futuro. Mas segundo Santo Agostinho, só temos a capacidade de perceber e medir o tempo no momento que transcorre. A reflexão filosófica sobre o tempo que Agostinho, e que antes de ser religioso foi uma espécie de boêmio. Vou um negócio aqui para você para um pouquinho. Eu acho que eu não... Tá tudo certo. Desculpe, eu achei que eu não estava com a internet ligada. Reflexão filosófica sobre o tempo de Agostinho, que antes de ser religioso foi uma espécie de boêmio, vivendo no vício e no pecado segundo seus biógrafos, e que muitas preocupações deu à sua mãe. Eu vou ler de novo para vocês verem. A reflexão filosófica sobre o tempo de Agostinho, que antes de ser religioso foi uma espécie de boêmio, vivendo no vício e no pecado segundo seus biógrafos, e que muitas preocupações deu à sua mãe, Santa Mônica, que passou mais de 30 anos orando pela sua conversão ao cristianismo. Se encontra no livro 11 da obra Confissões, texto autobiografado, redigido entre os anos 397 e 398. Nesta sua produção questiona o santo. Que é, pois, o tempo? Ele questiona. Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá aprender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também que nos dizem quando eles nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Olha que legal essa parte. Se ninguém perguntar, eu sei.
Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Desta forma, não conseguimos medir o tempo. O presente porque não tem nenhum espaço. O futuro porque ainda não veio. E o passado porque já não existe mais. Podemos perceber e medi-lo apenas no momento em que está decorrendo. Que bacana, né? Eu acho muito interessante. E tem, não vou ler tudo porque vocês vão ler. Muito legal, sabe? Para a gente entender sobre o tempo. O próximo item do nosso livro, regressões de memórias. Não vou passar nada sobre regressões de memórias porque depois vocês vão ler, tá? Mas é o próximo edição. Voltar no tempo é uma experiência geralmente dolorosa para o espírito, tá? Então a gente vai ler depois, vocês vão ver depois. Muito interessante. Deixados à própria sorte. Esse item é maravilhoso. Como deixar da própria sorte? Sabemos que Deus é sempre pródigo em nos proteger e inspirar. Sempre afirmamos que Ele jamais abandona seus filhos, que mesmo os mais miseráveis e objetos de ser têm uma misericórdia paternal assegurada, pois é da lei divina oferecer novas oportunidades. Mas diante de repetidas chances perdidas, não há um paradeiro. Não, aliás, pergunta, não há um paradeiro? Quando a rebeldia ultrapassa o limite estabelecido pela lei? Quando o bom senso é deixado do lado e o orgulho, a prepotência, a crueldade comanda as rédeas que clamam pelos direcionamentos da razão? Não haveria para a ajuda celeste um momento do basta? É correto dizer que Deus dá sempre nova oportunidade de recomeço. Mas não seria tais oportunidades concedidas mediante um comprometimento de mudanças comportamental? Às vezes é preciso deixar o teimoso entregue à própria sorte. Vou repetir. Às vezes é preciso deixar o teimoso entregue à própria sorte para que sinta os efeitos dos males por ele causados. Às vezes a gente é compadecido de dó, de pena daquela pessoa. Se nós voltarmos e ver o que ele fez nas encarnações passadas, é merecimento. Ele tem que passar por aquilo. Aliás, a gente fala compromisso. O compromisso dele. É necessário que ele passe por aquilo. É necessidade, não é abandono. É necessidade. Então Deus é justo, sim. Só que nós não aprendemos, temos que aprender. É necessário deixar a própria sorte. Tá bom? Não vou falar mais porque vocês vão ler e vocês vão se deliciar como eu li 2 vezes e vou ler de novo, pela terceira. Família universal. É um item. Muito se tem escrito sobre a família consanguínea, que na realidade pode ser composta por seres que não simpatizam uns com os outros, na maioria das vezes, pelo simples motivo de ser formada por espíritos com objetivos diferentes, estando ali reunido por motivos kármicos, sem conformidade com a lei de ação e reação, que tanto aproxima como afasta os seres. Família universal. É muito, muito, muito bom esse item. Passamos para outro. Seriedade das reuniões mediúnicas. É isso que eu quero falar com vocês. Trabalhadores da casa. Trabalhadores no espiritismo. Tá? Pessoas que se dedicam, que querem mesmo, tá? Se dedicar à seriedade das reuniões mediúnicas. Esse capítulo aqui, eu acho que a gente tem que se dedicar o máximo. Se você não entender, volte e lê de novo. Eu vou ler um trechinho para que a gente não possa estender, tá bom? Uma das primeiras lições que recebi quando adentrei numa sala mediúnica na minha adolescência foi a de que ela se assemelha a uma UTI. Olha só, vou repetir. Uma das primeiras lições que recebi quando adentrei uma sala mediúnica na minha adolescência
foi a de que assemelha a uma UTI. Ali no dia marcado para a reunião, os técnicos em limpeza fluídica higienizam a sala, dela extraindo todo e qualquer resquício de fluidos incompatíveis com o clima de amor e de fraternidade que deve caracterizar. Nada de falatório vulgar, anedotário, de qualquer espécie, gargalhadas, gritaria, sendo um comportamento peculiar de quem adentre para exercitar-se a serenidade e a vocação para o trabalho. Não entramos numa sala de UTI gritando, cantando, falando anedotas. Então, aqui onde nós temos que trabalhar é uma coisa bem séria, que os irmãos já vêm antes que nós imaginamos o dia, até o dia inteiro, fazendo uma limpeza, te preparando um ambiente para você, para nós que aqui viemos. Então, porque isso nós falamos, que eles falam, assemelha-se a uma UTI, a um hospital, e temos que respeitar. Caso alguém chegue antes do horário previsto, fui advertido que permaneça lendo uma página consoladora, em oração e em meditação, em tema relevante, ou simplesmente ouvindo uma música suave, bem ao estilo da Ave Maria. Ouvindo uma música suave bem ao estilo da Ave Maria, por sua vez, o rigor por parte dos desencarnados não é atenuado ou menos exigente. Uma dos mentores disse certa feita que quando alguém chega fora dessas condições, contando sobre o crime do dia, por exemplo, tudo se assemelha a um inconsequente que adentra um lar higienizado, cuja sala tem um soalho brilhando e comete a indelicadeza de cuspir no chão. O mordomo precisa correr para limpar a golfada. É de André Luiz, a excelente observação. Eu vou ler para vocês vão ler depois de novo, tá? Eu acho que a gente vai ficar até nessa parte, que não vai nem sair mais disso aqui. Os benfeitores espirituais de plantão, na obra essencial aos irmãos desencarnados e sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozerio, tumulto, gritos ou gargalhadas. Lembre-se dos companheiros encarnados que se aproximam dos enfermos, reunidos como no hospital, credores de atenção e carinho. A obra de socorro está prestes a começar. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação das vistas, a fim de que o conjunto possa denunciar em harmonia a construção do bem. Isso está em Obsessão de André Luiz, tá? Colocado por Chico e Valdo Vieira. André Luiz continua. Atento à seriedade desse mister, André Luiz faz excelente resumo sobre o comportamento dos participantes da reunião, deixando gravada uma mensagem memorável sobre a responsabilidade e o compromisso que o trabalhador mediúnico deve ser com relação ao seu desempenho na casa espírita. Na obra da desobsessão, os médicos psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados, para que esses sejam socorridos. Deles se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhe acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão. Compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanha envergadura moral. Vocês entenderam agora um pouco? Ninguém que entra numa sala de desobsessão não está ali por acaso. Não veio por acaso. Já foi escolhido. Já está preparado. Verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem depende o êxito de empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo que ele rogue o cuidado para que alguns pontos julgados essenciais ao eixo da segurança da atividade que ele lhes atribui.
Atenção, primeiro item: desenvolvimento da autocrítica. Nós temos que nos olhar, saber o que estamos fazendo, nos preparar no dia inteiro para que possamos nos dar bem e nos ajudar bem aqueles irmãozinhos que vêm de uma sessão de desobsessão. Segundo, aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico, para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Perdão. Porque nós, numa sala, num trabalho de desobsessão, podemos cometer erros. Claro que podemos. Nós estamos ainda também aprendendo. Mas que nós aceitamos os nossos erros, possamos nos melhorar. Não achar, não vou mais, que eu não sirvo para isso. Se você já está na sala, é porque você já foi escolhido para isso. Então que nós aceitamos nossos erros, que possamos deixar, esse melindre do lado e possamos nos melhorar mais. É para isso que nós viemos aqui. 3. Reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite. Esse item é legal. Você é responsável por aquilo que você fala. O médium vem falando, o espírito vem falando um bocado de coisa para você. Palavrões, ofensas, quer quebrar, quer sair correndo, quer bater. Você é responsável. Para isso, temos que estudar, temos que ter conhecimento. A gente fala, a reunião é muito importante, é muito séria. Então eu sou responsável por aquilo que eu estou deixando passar por mim. Eu tenho que ser um filtro. 4. Abstenção de melindres anti-apontamento dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando a observação e avisos para melhorar-se em serviço. Já falamos isso agora há pouco. Se a pessoa vai te falar uma coisa, te conversar, é lógico que tem que saber chegar para falar, mas tem que saber também, a gente também aceitar aquilo que vai ser feito e ser falado. Porque nós estamos caminhando, todos nós somos hijos de erros, estamos caminhando, para isso que aqui viemos, para nós caminharmos, para nos fortalecer. Então deixa essa bobeira de falar assim, eu não sou capaz de fazer. Já está na sala, se foi escolhido, você bola para frente, vamos lá, se apega aos irmãos e vamos lá. 5. Fixação num só grupo, evitando a conveniência do compromisso, desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Não precisa nem explicar, né? 6. Domínio completo sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos encarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. A gente fala assim, às vezes a gente tem até o medo de falar. Deixa falar. Nós só podemos filtrar. Pode chorar, é lógico, você vai chorar, você vai sentir o que o espírito está ali do lado sentir. Vamos nos abrir, estamos aí para ajudar. 7. Interesse real na melhoria das próprias condições, sentimento e cultura. Nos dedicarmos a estudarmos sempre. 8. Defesa permanente contra as bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e a amizade de quantos lhe incentiva o coração ao cumprimento do dever. Faça a sua parte. Foi bem feita? Vão te elogiar? Ótimo. Não se apegue a isso. A gente sempre fala aqui, o Edson sempre repete, só sei que nada sei. Se eu fiz um bom trabalho, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, irmãos, pela estrutura, pelo equilíbrio que você me deu. Vamos lá, 9. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhe procurem as faculdades, seja pela impressão de presença, linguagem, eflúvios magnéticos, seja pela conduta geral. 10.
uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, alijando, porém, os objetos que costumam trazer jungido ao corpo, como seja relógios, canetas, óculos e joias. Eu faço porque gosto, porque acho que entendeu? Eu acho que a gente tem, quando começar uma reunião, deixar do lado. Você não vai ler nada, ou lê e deixa o óculos do lado. Deixar do lado, que a gente fala aqui, objetos que costumam trazer jungido ao corpo, como seja relógio, canetas, óculos e joias. Deixa do ladinho, depois você pega. Tem uma história do Paulo César Frutuoso, que ele foi para uma reunião dessa e levou um relógio. E o relógio sumiu. O relógio dele sumiu. Foi entregue na próxima reunião. E o mentor falou assim: cuide dos seus objetos. Pode influenciar alguma coisa na reunião. Não precisa trabalhar com ele. Isso é muito interessante, gente. Então, eu vou ler agora um pouquinho só sobre... Não vou falar mais sobre os outros itens, você vai ler. Livro maravilhoso. O item ideoplastia. O item interessante de ideoplastia. A mente é portadora de uma capacidade criativa inimaginável, que um simples espírito tem o poder de criar casas, bairros, agrupamentos e outros. Cidades e colônias. Podemos admitir que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, criou o universo com todo o seu recheio, mas não foi egoísta em sua criação. Permitiu ao homem ser co-criador, criando em cima da sua criação em plano menor, tornando-se este seu auxiliar na administração universal. Damos o nome a esse capítulo que se refere a criações mentais de ideoplastia. Muito legal também esse capítulo, tá? Vamos para você. Esse livro é muito interessante, tá? Contribuições dos índios. Olha, até os índios entrou. Quando falo sobre índios, sempre me incluo, pois este é um universo familiar e muitos íntimos ao meu coração. Essa terra chamada Brasil, nós que nos consideramos brancos, tomamos deles. Sufocamos sua cultura e tratamos como selvagens e não como selvícolas aqueles que habitam a selva. Chamando-os de selvagens, seria mais fácil justificar as agressões, as dilapidações do patrimônio e as subjugações pela força do extermínio, enfim. O item sobre os índios. Vocês vão amar. Obsessão que trata o Evangelho. Deixa eu ver se é porque eu separei. Não. Tem um item que chama classificação de obsessores, tá? Também que eu não vou ler. Obsessões que tratam o Evangelho, também eu não vou ler para você não. A relação com os suicidas. A Ivone tinha uma relação muito interessante com os suicidas. A gente fala, por ter praticado suicídio 2 vezes e por nutrir grande ternura por esses sofredores, pois sentiu na pele todas as tragédias experimentadas por eles. Ivone se percebia na obrigação de orar diariamente por suas angústias e que lhe dava certa paz e uma alegria calma. Li à noite em seu apartamento o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado O Cristo Consolador, e observava como eles se aproximavam saindo das sombras, tímidos, atraídos pela luz gerada pela oração, pela esperança contida naquelas palavras consoladoras pronunciadas pelo Espírito da verdade. Então ela se dedicou sempre a orar pelos suicidas, por ela também ter sido. E ela relata em 2 livros dela, né, sobre esse ato que ela cometeu. Em 2 livros que ela relata, um deles, deixa eu puxar aqui para vocês, um deles chama O Drama de Betânia, tá? Um dos livros que ela cometeu suicídio, ela relata quando ela passou. Só que eu não estou achando aqui o outro livro, tá bom? E o outro livro, nós até falamos aqui, eu conversei com o Edson, e o outro livro dela
chama-se Leila. A filha, agora eu sei só o nome do outro, do Charles, isso, muito obrigado. Leila, filha de Charles. São 2 livros que ela relata onde ela cometeu o suicídio. Tá? E não teve vergonha de falar isso. Não teve vergonha de falar, de colocar tudo o que ela passou. Show. Acho que eu estou tentando aqui, acho que eu vou achar aqui para vocês. Espera um pouquinho, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos ver aqui. Aqui tá assim, aqui achei. Tá, aqui é no final do livro tem uma biografia dela, muito interessante também, tá? Queria que vocês lessem na conclusão tem uma biografia, pequena biografia de Ivone Pereira do Amaral para gente encerrar. Tá? Vocês vão ler, mas tem só um relatinho aqui que eu quero que vocês vejam. Nascida em 24 de dezembro de 1900. Ivone, desde a criança, demonstrou forte sensibilidade mediúnica, tendência ao auxílio ao próximo. Agora, o importante que eu queria que vocês soubessem. Seu pai, homem austero e religioso, costumava levar para casa pessoas necessitadas, exemplificando para sua filha, ainda criança, o amor que devemos cultivar um para com os outros, independente de título, raça ou credo. É isso que eu queria falar, tem muita coisa ainda dela. Isso que eu queria falar para vocês sobre Ivone. Então, o que eu queria passar? Nós somos exemplo. Nós somos exemplo. Então, nós temos que passar para nossos filhos, nossos entes queridos, pessoas que estão ao nosso redor, o que nós queremos que façam. Ela começou a ajudar porque o pai dela também ajudava. Então, nós temos exemplos, temos que ter exemplos em casa. Então, isso é muito importante do que nós estamos começando agora. Mas eu não fui uma pessoa legal no passado, eu não sou. Você tem chance de mudar agora. Está tendo a oportunidade para isso. Faça um novo ser. Renasça. Como Jesus disse à mulher adúltera: vaze e não peques mais. Veja o que você fez de errado lá atrás e não faça mais. Faça o exercício um dia inteiro sem falar mal de ninguém. É difícil? Lógico. Mas faça. Aí um dia você estende para 2, 3, 4. Vai chegar um mês, um ano, você não está falando mal de ninguém. Você está beneficiando a você mesmo. Você está beneficiando a você. E o que o outro faz não te importa. Jesus disse que importa a ti. Siga-me tu. É você que importa para Jesus. Vamos ficando por aqui, tá? Agradecer a todos. Antes de a gente encerrar, para a gente lembrar vocês que nós estamos ainda com nossas obras sociais, nós não paramos, tá? Terça e quinta temos com o café fraterno, né? Começa às 8 horas. E precisamos de doações, tá? Quem quiser vir também participar pode vir, que tiver disponibilidade, pode vir também ajudar. A gente precisa de bolacha, manteiga, a gente precisa de leite, café, açúcar. Aos sábados continuamos com o Marmitex, distribuindo para as pessoas que estão, a gente fala os nossos irmãos invisíveis que estão na rua. A gente continua. Precisamos de macarrão, carne, arroz, feijão, óleo. Precisamos de farinha de trigo também, que a gente vai estar fazendo de novo os pães, né? A gente faz também a garrafa PET, para a gente é muito importante. Aquela que joga fora, não traga para nós a garrafa PET. A gente leva água para aquelas pessoas que estão na rua, que é difícil eles conseguirem água, tá? A gente continua também com as roupas, pode trazer roupas também, tá? Para a gente também levar para eles, tá bom? E lembrando que nós vamos ter outra festa, aquela festa que nós tivemos delivery, a festa junina, vai ser dia 11, né? A festa julina, né? Dia 11. Vai ser do mesmo modelo, tá? Só que a gente pede que você possa encomendar até o dia 8. Faça a sua encomenda, tá? Pra gente organizar. A gente ficou um pouquinho perdido, porque era a primeira vez que nós estamos fazendo. Desculpar aqueles que não conseguiram pegar, mas que você faça o seu pedido. Nós vamos fazer até um pouco mais, porque sabemos que realmente as pessoas estão aí querendo ajudar, né? E para nós, a gente fala sempre, fazer caridade comendo.
vai ser importante, tá bom? E vai ter no Face, tem toda a relação do que vai ter aqui na festa, tá bom, gente? Então, que possa fechar nossos olhos, que Deus possa estar nos orientando, nos dando essa oportunidade maravilhosa do Reencarne, porque sabemos que a feira é grande. Que eu possa me preparar, Pai, que eu possa poder servir sempre, ajudar aqueles que precisam, que eu possa estar sempre fazendo aquilo que eu prometi quando eu estava aí, em casa, no plano espiritual. E que eu possa voltar com o sentimento de dever cumprido. Tá? Que eu possa ajudar sempre, pedir, doar sempre e pedir menos. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui nessa crosta. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus.